Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E também tem o oferecimento da Zion Imports, que é uma importadora de aparelhos Apple. Se você tem interesse de ter um aparelho Apple, de ter um iPhone e acha muito caro, procure a Zion Imports, que eles te dão num valor acessível. Te dão não, né? Você compra e eles te dão depois num valor acessível para que você possa, enfim, usufruir desse aparelho que são originais e importados de fora, ok? Se é importado de fora, né? Mas, enfim, sem mais delongas, quero aqui já apresentar a nossa convidada de hoje, Cíntia Santos. Fique à vontade, por favor. Quem é a Cíntia Santos? Quem é a Cíntia? Você está dando um trabalhinho aqui. Cíntia Santos. Quem é a Cíntia Santos? Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Cíntia, tenho 27 anos, sou natural de Aracaju, em Sergipe, moro aqui em São Paulo há 7 anos. Sou psicóloga há 5 anos. Trabalho principalmente com o público adolescente, também adulto, com a população LGBTI, né? Atualmente eu trabalho em um serviço voluntário de um hospital, em uma das favelas aqui da cidade de São Paulo. E nesse serviço que eu estou, atendo principalmente o público adolescente. E é isso mais ou menos sobre a minha carreira, né? Eu também tenho especialização em sexualidade e psicologia. Estou concluindo também uma pós-graduação em Direitos Humanos e Lutas Sociais. Falta só o TCC, tô quase terminando. Tá quase, né? Quase, acho que essa parte é a mais chata, né? Não? Mas eu gosto bastante. Eu gosto da pesquisa, do empenho. Nem por isso, porque na pesquisa realmente a gente aprende pra caramba, vai abrir nossa mente, mas o trabalho que dá formular tudo. Porque a pesquisa é ok. Você vai lá fazer, vai abrir na mente ali, outra aqui e tal, coisa que você nunca, talvez não tinha visto na formação, você vê ali, mas acho que o problema é a formulação do TCC. Eu me cansei no meu. Não, e principalmente normas da ABNT, né? Isso dá Nem fala. Eu fazia reunião com a minha orientadora só por conta disso. Então, e ainda errei. E isso, quando é a ABNT, ainda a gente está mais confortável. Quando vem outros modelos, tipo Vancouver, aí dá um nó na nossa cabeça. Tá? Nossa, pelo amor de Deus. Mas tá terminando também, então. Tô terminando. Isso. Perfeito, muito bom. E me conta, como foi para você querer ter escolhido a psicologia? Eu pergunto sempre para psicólogo isso, por quê? Porque sempre vem a ideia, tipo, eu ouvia muito bem. Isso e aquilo. Pode até ser a sua resposta também, mas eu quero saber de você. Como foi para você escolher a psicologia como profissão? Olha, não foi minha primeira escolha, na verdade, né? A psicologia, eu senti que ela existia meio que em paralelo a outras atividades, a outros interesses que eu tinha. Eu estava, na verdade, pensando em seguir a carreira de design gráfico, totalmente diferente, né, da psicologia. Sim. Mas acho que na minha adolescência, principalmente, foi começando a brotar esse interesse da psicologia. Por conta que, por mais que eu também gostasse muito de artes e tal, mas eu gostava muito de filosofia, gostava de sociologia. E eu fui pensando, nossa, como que eu posso trabalhar com isso também, né? E a psicologia, na verdade, foi uma decisão de última hora para mim. De última hora? De última hora. Eu participei na faculdade que eu iniciei, tinha uns eventos chamados umas feiras de vestibular, em que os professores, os reitores, eles tiravam nossas dúvidas sobre o que era, né, a profissão. E nessa feira que eu fui, eu conheci o reitor do curso de psicologia, e eu acho que o que me encantou mais foi ver o brilho nos olhos dele, sabe? Sim. Ele falando da profissão, como ele falava com muito amor, ele apresentando. E aí isso falou, nossa, fez total sentido, essa é a profissão que eu quero seguir. Então, me encantou nesse momento. E aí foi a partir daí que eu desisti de seguir a carreira de design gráfico e entrei na psicologia. Mas você ainda gosta de design gráfico? Eu gosto. Faz umas graças ainda? Ainda a gente tenta, né? A gente faz umas gracinhas. Outro no Canva, outro ou no Photoshop, uma coisinha assim, a gente vai mexendo. Eu gosto de artes de modo em geral, né? Mas a psicologia foi o que me pegou, é minha paixão mesmo. Sim. Geralmente o pessoal fala que escolheu a psicologia há muito tempo. No seu caso foi tipo, de última hora. Isso. E foi naquelas feiras de pré-vestibular. Isso, né? Exatamente. É muito interessante porque vai falar de adolescente, geralmente eles estão nesse meio aí, né? Isso. Cara, como é importante essa orientação. Eu atendo um adolescente que ele tá no último ano, começou agora o último ano, né? Eu falei, cara, esse ano pra você, não é pra você levar como pesado. Eu sei que a sociedade vai trazer como pesado. Eu sei que vai ser, o pessoal vai pesar na sua mãe, seu pai, escola. Mas pensa no seguinte, pensa que é uma de preparação e os professores não estão ali para te repetir. A última coisa que eles querem é isso. Obviamente, no mínimo, é você estudar, né? Isso. E ele não é um adolescente
não interessado. Ele é um cara interessado, mas sabe aquele interessado que só tira nota pra passar de ano? Sei. É tipo isso. E aí eu falei, cara, só vai de boa, faz o seu ali, porque os professores vão estar preocupados em te orientar. Pra você sair daqui, da escola, no caso, com algum tipo de visão. E não precisa ficar preocupado se você sair de lá sem essa visão. Se preocupe em querer saber mais, porque às vezes demora. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu momento certo. Mas pra mim também foi importante. Eu lembro do terceiro ano, eu estudei escola pública, vida toda. E aí no terceiro ano eu senti, tipo, os professores não mais como carrascos. Senti eles muito mais orientadores da gente. Eu falei, cara, pega isso pra você, né? Isso, exatamente. Interessante. Inclusive até para ter esse saber, aprender de fato, né? Até para saber se realmente é aquilo que quer ou não. Tipo, ter total propriedade, uma visão bem ampla, né, da área para perceber, é isso mesmo que eu quero seguir de carreira? Exato. Ou não é? Até para não chegar lá, vamos supor, nada contra a formação e a profissão. Vai lá para sua escola de administração, que é o mais comum de todos, e descobrir que não é. Não é melhor você atirar certo do que gastar um tiro à toa, né? Exato. Então, pensa bem, reflete. Não sei se você também faz isso, mas quando eu atendo adolescentes, eu trabalho muito com os pais. Eu viro e mexo, faço o quê? É o meu modo de trabalhar, cada um tem o seu. Mas eu faço o quê? Eu vou lá, atendo o paciente 3 vezes ou 4, e na quinta eu chamo os pais para orientar. Vejo o que aconteceu, explico pro paciente, olha, eu vou conversar sobre isso, para ele não ser distraído, né? Não ferir o sigilo da profissional, não abro o que aconteceu lá dentro, só o que eu percebi. E eu explico isso pro paciente. Na última sessão, antes dela, eu falo, olha, eu vou conversar com seus pais sobre tal coisa. Tá de acordo? Se vai estar de acordo, vamos lá. Se não, então vamos rever aqui para ver o que pode falar ou não. Mas eu pego os pais porque senão os pais se tornam também os chatões do rolê, né? Não, e eu sinto, por exemplo, que a minha maior dificuldade às vezes é chamar os pais também para essa responsabilidade, né? Sim. Porque quando a criança, você não precisa mais estar pegando na mão, a pessoa já vai crescendo, já vai virando, já vai conseguindo andar sem ter essa necessidade de pegar na mão. Às vezes os pais podem ter um movimento de, vai lá sozinho, não preciso mais nada, você consegue se virar. E não necessariamente, né? Sim. Não necessariamente. Então, chamar os pais, às vezes, para essa responsabilidade do processo terapêutico do adolescente também é muito importante. Sim. Eu acho que tem 2 movimentos dos pais de adolescentes, que é o de vai, se vira, dá seus pulos, e o segundo de, tipo, não vai, você não vai dar seus pulos, vai ficar aqui. Tem essa superproteção de, tipo, não, como assim? O meu bebê, né? O meu filhinho, não. Ou então essa aí de, não, você é adolescentão, você é o espertão, sabichão de tudo, então vai lá. E é esse cuidado que tem que ter na orientação. Porque às vezes vão ter pais que vão ser esses pais mais grudentos, mais podadores, vamos colocar assim, e os pais vão ser mais, vai lá, segue sua vida. E nenhum dos dois está certo. Existe o meio termo de, vamos lá, vamos acompanhar ele, como é que vai ser? É uma transição, né? E acho que é a mais importante, não sei. Eu penso assim. Exatamente. E da mesma forma, eu percebo isso dependendo também do que acontece, né, nessa história familiar, no contexto todo, né? Hoje eu trabalho com muitos adolescentes com deficiência intelectual, TDAH e autismo também. Tem muito, né? Tá tendo muito. E é uma outra dinâmica de família, é uma outra dinâmica de adolescência também, né? Sim. E nesse sentido, às vezes eu vejo perfis de pais que são super, super, super protetores. Não só a superproteção da adolescência, dessa dinâmica familiar, mas uma superproteção também por conta dessa deficiência. Exatamente. Sim. Então, aí esses são superprotetores e às vezes tem até alguns que têm uma visão de que aquele adolescente com DI, com deficiência intelectual, é uma eterna criança. Sendo que não, é um adolescente. E assim, eles nos surpreendem. Eu já trabalhei com alguns, eu gravei na semana passada com uma TO. E ela atua com crianças e pré-adolescentes com TEA. E, eles nos surpreendem. É que a gente subestima muito eles. Né? Temos que entender os níveis de intervenção, mas eles nos surpreendem. Se a gente orientar, desenvolver eles nos surpreendem. É incrível. Mas os pais ficam nessa ideia, né? Que bom que esse podcast vai linkar com o anterior. Perfeito. E aí, nesse sentido também, do contrário, né, desses que largam demais, eu também tive outra experiência, mas não trabalhando na área clínica. Sim. Eu trabalhei antes com medida socioeducativa, né? Sim. Com adolescentes que cometeram atos infracionais. E quando o adolescente comete um ato infracional, geralmente é um movimento total oposto. Do tipo, você, adolescente, meu filho, já não só desobedeceu as minhas regras enquanto pai, enquanto mãe. Desobedeceu, inclusive, as leis. A sociedade. Então, você que se vire, desobedeceu a sociedade. Você que se vire,
eu não vou participar da medida, eu não vou participar dos ambientes. Não orienta, né? É agora que eles precisam, poxa. Exatamente. Caramba. Então, eu já presenciei totalmente os opostos, né? Desde essa superproteção, principalmente com essas crianças e adolescentes com deficiência, ou desse abandono, dessa negligência quando é um adolescente que infraciona, né? Sim. É uma coisa que talvez a gente vai falar durante o podcast, mas o adolescente, ele parece ser independente, mas ele não é. Pelo contrário, ele mostra às vezes aquela autonomia, mostra às vezes aquele tipo de independência, mas o que eles mais pedem, então mais precisam é dessa, não dizer dependência, mas de um apoio. Tipo, vamos supor, uma criança que está aprendendo a andar, guardar as devidas proporções aqui do exemplo, tá aprendendo a andar e você precisa, tipo, segura aqui, vai pra cá, puxa, vai pra cá, puxa, até ele seguir o caminho sozinho. Né? Isso, exatamente, né? E para entender também como é que vai funcionando isso, os pais precisam estar muito atentos às potencialidades que aquele adolescente tem. Exato. Né? Saber o que é que ele consegue fazer, o que é que ele não consegue. E a gente está falando de independência, mas tem uma outra palavra que caminha junto, né? Que é autonomia. Perfeito. Então, independência e autonomia são coisas que se complementam, né? Não são opostos, se complementam. A independência é a criança conseguir andar sozinha, conseguir vestir a própria camisa. A autonomia é ela saber para onde que ela vai andar, qual roupa que ela vai vestir, tomar essas decisões. Criar um senso crítico. Exatamente. Perfeito. Isso os pais precisam entender como que dosa isso à medida que o adolescente vai também se posicionando, vai reivindicando, né, esses papéis também, né? Uhum. Então o pai precisa caminhar muito junto com o adolescente nesse sentido. Assim. Perfeito. E você que atua com adolescente, eu vou te perguntar aquilo que geralmente as pessoas ou temem ou, sei lá, não sei, né? Mas, adolescente, fácil ou difícil? Sendo sincera, sua opinião. Eu acho que o mais difícil mesmo são os pais, mais que os adolescentes, né? Sim. Hoje eu estou numa perspectiva mais clínica e às vezes eu vejo que os adolescentes se assustam um pouco com o ambiente da clínica, né? Às vezes a gente de jaleco também se assusta um pouco. Rapidinho, uma coisa que eu abominei na minha carreira foi usar o jaleco. A gente aprende a usar jaleco, no estágio a gente usa, tem que usar, na verdade, e tal. Mas não vou dizer abominei, porque vão ter lugares que eu vou ter que usar como um hospital, como uma UBS e tal, etc. Que é necessário para até distinguir. Mas na clínica, psicologia clínica ali, eu tiro, por quê? Porque às vezes dá um ar de ou soberania, ou um ar vou usar até esse termo mesmo, de coisa de louco, então eu tiro, sabe? Sim. Os adolescentes que eu atendi, depois que eu comecei a atender na clínica e tal, eu falei, não vou usar jaleco com eles. E com criança não usava. Para quê? Para trazer essa proximidade. Eu atuo na linha humanista, junto com a comportamental, então eu vejo mais essas coisas, sabe? E aí eles temem, né? Eu acho que você falou, eles acham que é coisa de louco, coisa que, sei lá, não sei. Um monte de coisa pode achar. Sim. Eu uso hoje nesse contexto também de hospital, né? Então, é necessário exato, hospital. Segurança. Isso. Até como EPI também, né? Sim. E quando eu atendo os adolescentes, eu percebo que eles realmente ficam nessa trava do que falar, quando falar, a gente vai falar para os pais tudo que está dizendo, e eu procuro sempre fazer essa conversa franca. Não, olha, a gente tem o sigilo, eu vou conversar com seus pais, a gente conversa ali antes, o que se estiver precisando também a gente negocia. Eu não sou a dona do saber, o saber a gente constrói juntos, eu procuro trazer eles muito à vontade, né? Para entender eles como protagonistas desse processo, não sou eu. Eles é que são os protagonistas do processo. Exato. Eu estou lá para facilitar esse processo para eles. Fazer esse termo existe na psicologia, rapport, né? Isso. Fazer um rapport. Exatamente. Eu peguei muito essa palavra rapport, esse termo, para mim, quando eu saí. Eu falei, para que eu conseguir tirar, entre aspas, alguma coisa de qualquer paciente, seja ele adolescente, seja ele adulto, a criança, eu tenho que estabelecer esse rapport primeiro. Então é igual você falou, eu deixo ele à vontade, falo, olha, esse espaço é seu, do minuto X até o minuto Y que você está aqui, esse espaço é seu, faça o que você quiser, fale o que você quiser. Só não vale quebrar as coisas aqui, me bater, de resto você pode fazer o que você bem entender, falar como bem entender, e o sigilo é mantido, é algo irrevogável, você fala o que você quiser, como você quiser, depois a gente conversa numa devolutiva com seus pais, é isso. E isso funciona muito, né, fazer deixa muito claro esse espaço de escuta, dessa construção dele, né? Então, assim, hoje nesse contexto clínico que eu vejo que, às vezes, os adolescentes chegam um pouco travados com esse receio. Chegam. Isso.
Na experiência que eu tive, não na área clínica, né, mas na área da assistência social com medida socioeducativa, era o completo oposto. Eles já chegavam, falavam, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assim, assim, assado, e vou fazer aqui também. Mas eles querem mostrar a rebeldia, não mostrar a rebeldia, mas eles trazem muito essa rebeldia deles, então eles querem talvez mostrar que eles são os melhores que a gente, tá? Então nesse caso, nesse aspecto é por isso, né? E essa ruptura também, né? Vem achando, às vezes, de que a gente é a justiça. E quando eles desobedeceram a lei, eles estão também desobedecendo a gente, vão continuar desobedecendo. Exato. Mas era muito bacana quando eles já chegavam assim, e a gente fazia essa acolhida com eles estavam de boa. Então era muito mais fácil, eu acho, que por conta desse histórico anterior, eu achava que era muito mais fácil, muito mais tranquilo para conversar com eles, né? Para a gente conseguir acessar esses adolescentes. Sim. Eles chegavam com a barreira, mas quando se sentiam acolhidos, essa barreira caía e a conversa fluía mais. Em ambos fluem, são caminhos diferentes. Sim. Eu vejo hoje realmente o maior desafio também trabalhar com esses pais, né? Isso é o complicado, trazer eles junto para o processo. Isso é muito complicado. Eu tenho acompanhado alguns Instagrams e assim, eu estou vendo cada vez mais crescer o número de contas que são para pais de adolescentes. Geralmente com psicólogos ou terapeutas de alguma área tal, eles buscam trabalhar com os pais adolescentes para que eles saibam o que fazer na hora. Porque é uma orientação que, assim, os pais adultos, eles acham que sabem de tudo. Né? Eu sou seu pai, cala a boca. E assim, ele até pode saber de tudo, mas tem coisa que seu filho, ele vai te questionar, então vai te perguntar, não para te peitar, usar o verbo certo aqui, o jeito certo, peitar, não, mas é pra saber, tipo, é certo ou errado. Penso assim ou assado, tal. E aí os pais acham que é simplesmente uma afronta, e não é. Eles questionam por falta de assertividade, falta de inteligência emocional, que eles estão se desenvolvendo, vai trazer de um jeito, às vezes, meio abrupto, meio pá, né? Mas os pais têm inteligência, então eu acho que cabe, como eu falei, eu tenho visto contas que estão indo nesse sentido de, pai, vem cá, ó, quando isso acontecer, é assim que você deve fazer, né? E é importante, porque o desafio, eu também acho, eu acho que quando eu trouxe também psicólogos infantis, eles também falam, é os pais a questão. Por isso que o pessoal foge de criança. Não é pela criança, é pelo pai. É pelos pais, isso. E às vezes os pais querem se isentar dessa responsabilidade. Não todos os casos, mas tem pais, às vezes, que não querem assumir esse nível de responsabilidade, que aquele filho, seja ele criança ou adolescente, ele é uma extensão dele. Então, se o filho está com problema, mas você aponta, olha, não é só o filho, tem todo um cenário junto e vocês, pais, também têm que estar junto nesse processo, né? Quantas vezes eu indiquei o pai para terapia? Então. Alguns aceitaram, outros não. Exato. Adivinha quem ficou na terapia? O filho do pai que eu indiquei para terapia ou o filho que eu não indiquei que não foi? Então. E nesse sentido também, hoje eu trabalho muito no nicho de adolescentes que estão em um contexto de violência. Sim. Então, às vezes, essa violência, às vezes, é dentro da própria casa. Sim. E que é isso muito sério, né? É muito difícil também, não é? Isso, muito difícil. E aí não adianta nada a gente fazer todo um trabalho com esse adolescente, e sendo que ele chega em casa e, às vezes, a violência tá lá. Às vezes é o pai com a própria mãe, o pai com os irmãos, o pai com esse próprio adolescente, né? Sim. Então, trazer esses pais juntos também para entender, olha, o seu filho está apresentando isso, isso e isso, a gente precisa muito também trabalhar junto com o senhor, acho que vai ser bacana também o senhor e a senhora também passarem acompanhamento psicológico, né? Porque às vezes não está só naquele vírus, ele está só com sintoma, né? É a família toda que está adoecida. Sim, e você estava falando, eu dei até uma risadinha aqui, porque você estava falando, aí eu pensei, pimenta no olho dos outros é refresco. Porque eles até querem, ou levam o filho para o psicólogo, mas eles não. Porque, assim, não, meu filho é psicólogo, mas eu não. Eu jamais. E às vezes tem coisa ali que, trabalhando lá, nem vai precisar trabalhar com adolescente tal coisa, porque trabalhou em cima, mexeu embaixo. Isso, exato. Né? Respinga no adolescente. Exato. Né? É muito comportamento. E, assim, os adolescentes de hoje são, tipo assim, os jovens de ontem. Tipo, a gente, assim, hoje, sei lá, eu tenho 27 anos. Faz de 30, 35, já tem filhos. É que eu não tenho ainda, mas já tem filhos. E geralmente esses filhos já estão na pré-adolescência, já estão adolescentes e são a geração nossa, talvez a geração que não viu a terapia como algo bom, porque os pais diziam que não era frescura, que era isso, aquilo. Então a resistência vem daí. Isso, exatamente, né? Buscam terapia só quando adultos.
Tem toda uma questão intergeracional também, né? Uhum. E conforme os pais têm mais idade também, essas resistências são muito fortes. Do tipo, eu não preciso de terapia. Mas aí quando a gente vai perceber, às vezes tem um uso abusivo de álcool nessa família. Sim. Existe toda uma questão, né? Além disso, né? Ele tem esse sofrimento todo, a pessoa acaba usando isso em outras dinâmicas. Uma fala mais agressiva com o companheiro, com a companheira, com os filhos, e tudo isso é sintoma, né? E até a gente desmistificar, trabalhar com esses estigmas, que a gente sabe que tem estigmas também, né? Da busca da saúde mental, né? Sim. As pessoas têm uma série de preconceitos sobre o que é essa busca pela saúde mental. Tá se desmistificando, mas assim, muita gente fica muito empolgada. Eu não sou o cara que fica empolgado. Não sou psicólogo que fica empolgado porque, pra mim, ainda tá em mínimos passos ainda. Isso. Eu fico feliz, óbvio, não sou também besta de falar que não, fico feliz, mas tá ainda nos passos pequenos para que as coisas possam realmente ser validadas. Porque fala de saúde mental, tem séries, filmes, novelas que falam disso, mas ainda não está tão impregnado, sabe? Ainda tem o preconceitozinho ali, tipo, não, isso aí é coisa de louco e tal. Os meus pacientes, alguns falam, tipo, eu tô aqui com coisa de louco. Eu falei, pois é, você tá aqui, que bom, né? Que bom. Mas acontece. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, muita gente tem dúvida de quando é a fase do adolescente. Algumas pessoas julgam com uns 12 anos, outros julgam com 15, que é quando eles começam a ficar mais autônomos e mais, entre aspas, rebeldes, né? E também não sabem quando terminam essa fase. Se eu conseguir explicar para nós quando é que, entre aspas, começa e termina, mais ou menos, como isso funciona? Olha, a gente tem uma série de definições, né? E que às vezes elas podem se complementar ou dar sentidos opostos. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a adolescência não é a puberdade. A puberdade, ela é uma questão do corpo, né? Essa maturação das características sexuais do corpo, isso é a puberdade. A adolescência não. A adolescência é um rolê biopsicossocial. Então, ela envolve essa interação desses 3 fatores. E isso significa que, dependendo da sociedade, essa adolescência vai ser diferente. Dependendo da história, essa adolescência vai ser diferente. Dependendo do ambiente que ela está, tal, tudo pode mudar. Então, é subjetivo. Mas existem algumas coisas que a gente leva em consideração também, né? Por exemplo, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência ela começa dos 12 e vai até os 18 anos, 17 anos. Sério? Eu achava, assim, de verdade, eu achava que era mais. Não. Só que até os 18, pelo menos. O ECA diz que não. Não, pelo ECA não. Pelo ECA é até, com 18 você já é considerado adulto, né? Então, dos 12 até os 17 anos, antes de completar os 18. Já pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, a adolescência ela começa aos 10 anos e ela vai até os 20 anos. Então, ela é maior. Porém, há estudos, teve um estudo recente, acho que do The Lancet, que falou que a adolescência começa aos 10, que nem na OMS, mas ela vai até os 24 anos. Eu ouvi tudo isso já. Então, Qual que é o certo, pelo amor de Deus? E aí, então, o certo é que depende dessa sociedade também, né? A gente tem esse aumento da adolescência como até os 24 anos por conta que houve mudanças também no estilo de vida do adultecer. Então, a gente acaba saindo de casa mais tarde, até porque o preço do aluguel tá muito caro pra sair. Eu vejo muitos movimentos do pessoal querer ficar em casa. Exato, fica na casa dos pais por mais tempo, né? Porque o aluguel tá muito caro. A busca por emprego, né? O emprego que dê essa autonomia financeira também, a formação, a constituição de uma nova família. E todas essas coisas têm essa história, tem a ver com essa história, com esse contexto todo. Então, hoje em dia, as pessoas estão adiando esses planos, principalmente disso de formar uma outra família, de casar. As pessoas estão casando mais tarde, tendo filho mais tarde. Então, se entende que isso deixa a adolescência prolongada até os 24 anos. Só que todas essas séries de definições acabam gerando situações também contrastantes, né? Então, por exemplo, uma pessoa com 19 anos, ela não é considerada adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela é considerada adolescente pela OMS. Certo. Uma pessoa de 14 anos, ela pode ser considerada adolescente tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente quanto pelo OMS, mas dependendo da cultura dela, talvez não. Talvez ela tenha vivido a puberdade e ela precise passar por um ritual de passagem para sair da fase de criança até a fase adulta. Perfeito. E aí, você falou, me lembrou de, por exemplo, nos Estados Unidos, você tira a carta com 16 anos, enquanto aqui no Brasil com 18.
E isso para nós aqui é muito simbólico. Mas Uhum. para a humanidade, por quê? Pô, agora, todo mundo fala assim, agora eu tenho carta, sou adulto, né? Isso. Enquanto lá nos Estados Unidos é com 16. Isso. E aí, às vezes, vem essa ideia de... Eu vejo muito até em filme, a gente vê isso, de um adolescente ser o dono do próprio nariz com 16 anos. A gente vê muito isso nos filmes, séries americanos. Enquanto aqui, não, eles meio que... A gente meio que respeita a regra do adulto depois que passa por esse rito de passagem que é, por exemplo, tirar carta. Tirar a carta, entrar na faculdade, né? Arrumar o primeiro emprego, sabe? Sim. Essas coisas são os nossos ritos de passagem também, né? E isso é interessante porque quando a gente compara também gerações, principalmente as gerações de pessoas idosas, bem mais velhas, são poucos que falam de uma adolescência. Principalmente se é um contexto de pessoas que moravam na roça e tal. Eles falam na infância, da brincadeira, no interior. Depois eles sentem a mudança no corpo, a puberdade. E entram num assunto, falam, depois disso eu comecei já a namorar, encontrei o meu esposo, casei com 15 anos, acabou, Muito isso. sabe? Então, e mesmo sendo pessoas brasileiras, não pertencendo a nenhum povo indígena, nenhum povo originário, mas era um outro contexto, né? Outro contexto, Outro é verdade. contexto. É que a gente também se esquece que o nosso país é um país continental. Então, Exato. velho, vai ter gente lá do pessoal indígena, vai ter o pessoal lá do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, que é muito... Cada cultura é diferente, né? E tem os ritos de passagem de cada um deles, por mais que todos nós sejamos brasileiros. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Exatamente. Eu falei aqui dos Estados Unidos, mas, poxa, aqui a cultura do sul é totalmente divergente da cultura do norte, lá onde tem os Tupinambás, sei lá onde eles ficam. Eu não sei onde eles ficam, mas eu lembrei da tribo Tupinambás. Coloquei ela aqui. Mas é um exemplo, né? Sim, são exemplos, né? Sim. Eu aproveito também essa situação para também te fazer essa pergunta. Em que momento você sentiu que a sua adolescência acabou? Que você entrou na fase adulta? Qual foi o seu rito? Tá, vamos lá. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, assim, eu fiz 14 anos, minha mãe começou a falar, vai trabalhar, vai se virar, tá, não vou sustentar marmanjo e tal, etc. Não julgo ela, né, a vivência dela, a cultura dela, viu assim. Falei, mãe, mas eu sou adolescente, uma criança, eu não sei o que eu faço da vida, como eu procuro emprego, por exemplo, como eu faço isso e aquilo. E aí, eu tinha um parente que tinha um comércio, ele falou, vai lá no comércio do fulano. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí, ali eu comecei a ganhar um pouco mais, assim, não tinha virado a chave do sair do adulto, vamos dizer assim, né, com 14 anos. Fiquei lá 1 ano, 2, eu acho, mais ou menos. E aí, um amigo meu, trabalhava como estagiário, numa empresa de plano de saúde, falou, Davi, abre vaga aqui, você quer vir? É estágio de ensino médio. Eu falei, cara, já. Eu falei assim, mas tem que fazer sua carteira de trabalho. Não tinha. Então, foi aí. Fui lá no centro de, sei lá o que, trabalhador, fiz minha carteira e foi ali. Eu saí orgulhoso. Nem tinha assinado a carteira. Mas saí orgulhoso, tipo, nossa, virei um adulto. Então, pra mim, foi esse rito aí que aconteceu. Da carteira assinada. Foi. Aí eu trabalhava, não era um grande salário, porque era um estágio, né, de ensino médio, mas eu já comprava minhas coisas, já fazia umas coisas ali, outra aqui, ajudava minha mãe em casa, ela falou assim, ela não me cobrava de ajudar ela. Aí essa cobrança de sair pra procurar emprego era tipo assim, não é pra ficar em casa moscando, era tipo isso. Sim. Então, ela falou assim, filha, não precisa me ajudar. Eu falei, mãe, eu tô te dando porque eu quero, então fazia aquela coisa ali aqui, mas por conta disso. Então, foi esse o meu rito. Sim, de, tipo, trabalho. Mas tem gente que vai ser faculdade, carteira de trabalho, CNH, né? Isso, a CNH. Ou álcool também, né? Poder beber álcool, né? Isso, exato. Que é uma coisa que muitos adolescentes ficam também nessa expectativa. E tem uma certa glamorização, né? Do consumo de álcool, essas coisas. Eu não sou muito a favor na adolescência, sabe? Eu não acho legal. Assim, eu não sou um cara que bebe nem fumo. Então, eu sou não contra, mas eu sou averso aquilo. Tipo, não faz mal, não faz bem pra mim, porque eu quero pros outros. Porque eu penso muito nessa questão da sanidade. Sim. Eu quero conversar com você, não quero, por exemplo, ficar sabendo que vazou um vídeo meu fazendo qualquer outra coisa que não fosse certo. Então, eu não sou esse cara, tipo, prefiro não. E pra adolescente menos ainda. Mas, cada um seu cada qual. Outra pergunta que eu tenho pra você. Dizem que a adolescência tem 3 fases. Isso. Verdade, mentira, mito, sim ou não, e explica, independente da sua resposta, por quê. Bom, tem alguns teóricos, né, principalmente nos anos 90, começou a falar anos 90, começo dos anos 2000, falavam dessas 3 fases, né, que é a precoce, a média e a tardia. A precoce, ela vai dos seus 10 até os 13 anos, e ela tem a ver com essa maturação das características sexuais, né? A perceber essas mudanças da puberdade,
ou a mudança da voz, o crescimento das mamas, todas essas características sexuais. A média, ela vai dos 14 até os 16 anos, na verdade, até os 15 anos, mais ou menos, né? E tem a ver com a afirmação da própria identidade, da própria sexualidade, né? Desse adolescente e se afirmar dentro dessas coisas, essas mudanças que estão acontecendo. E a tardia, que ela vai dos 16 anos até mais ou menos os 19 anos, e tem a ver com todas essas preocupações sociais. A preocupação consigo, com o mundo, refletir sobre todas essas mudanças, né? Com uma preparação mesmo para essa vida adulta. Então, passa por todas essas reflexões. Sim. E é interessante essa definição, é muito interessante. Só que um dos perigos dela é a gente, primeiro, se fixar nessas fases, entender que é tudo engessadinho, que não é, depende de todo o meio que envolve essa adolescência, e tentar ver essa divisão, né, dessas 3 fases como uma fragmentação desse aspecto biopsicossocial, como se a primeira fase fosse o biológico, a segunda fase, a média, fosse o psicológico, e a terceira fosse o social. Tipo a formação da moral, a terceira? Seria isso. A terceira começa mais formação da moral, dessa relação da pessoa com o mundo, né? Sendo que, na verdade, todas as 3 pode haver essa troca, a pessoa pode ter essa visão crítica do mundo já com 12 anos, essas maturações sexuais podem acontecer mais tarde também, né? Dependendo de cada indivíduo. Sim. Então, é um mix das 3 coisas, tem essa definição, mas ela não é necessariamente fixa. Sim, perfeito, porque no atender adolescentes, você deve ter percebido isso. No atender adolescentes, você vai perceber adolescente muito infantilizado e outros muito mais, tipo, adultos, muito adultos. Exato. E por isso que é subjetivo. Da mesma idade, vamos supor, um adolescente de 16 anos, 16 anos, muito infantilizado, ainda brinca com crianças mais novas, então, porque os outros não vão querer brincar, e enquanto o outro, tipo, não, né, está mais maduro, fala alguns assuntos mais polêmicos ou mais complexos e tal. Então, é muito subjetivo. Sempre, né? A psicologia sempre vai trazer pro subjetivo. Exato. A gente sempre vai responder o depende, né? O depende. Então, é subjetivo. Você fala, no começo, pra fugir de pergunta assim, complexa e não saber responder, é subjetivo. Aí a pessoa perguntava, mas é por isso eu saía. Aí na roda de conversa eu saía, igual o Homer lá, escolhia uma moita, embora. Sim. Não, é a melhor resposta, né? Subjetivo. Tem um monte de coisa envolvendo, então é subjetivo. Mas é a verdade, né? Sim. Não é juntar mentindo. Além de querer fugir daquela discussão, talvez é uma verdade. Talvez não é uma verdade. Exato, exatamente, né? E a gente tem que levar em conta não só essa questão da idade, mas também, por exemplo, o gênero, né? As meninas, elas geralmente amadurecem mais cedo que os meninos por uma série de questões, né? A classe social também, a presença ou não de uma deficiência, a sexualidade, a raça, tudo isso envolve como que vai ser essa adolescência. Sim. A pergunta que, assim, eu sempre ouvi isso o tempo inteiro, tipo, não é adolescente, é aborrecente. Aborrecente. Por que eles são conhecidos como aborrecentes? Por que esse termo é tão usado assim? Então. Até eu já usei. Não, eu também já usei, né? Todo mundo, acho que em algum momento já chegou a usar esse termo. E esse termo aborrecente, hoje em dia, pensando também no contexto clínico, eu entendo que é o termo que a gente dá para a gente se isentar da nossa responsabilidade como adolescente e de achar que o problema é o adolescente e não a sociedade. Sim. Na verdade, eu acho que o problema em si eu vejo muito mais como nós adultos. Eu acho que todas as fases da vida que não são a fase adulta é meio que vista como um problema. A criança é chata, o adolescente também é chato, o idoso é chato também, né? Todo mundo que não Eu acho que idoso é bonzinho, né? Não tá no assunto aqui, mas... Gente, nem todo idoso é bonzinho. Exato, e a gente às vezes tem essa perspectiva também, né? Principalmente quando a pessoa foge ou não está ainda pronta para se encaixar em um modelo de produção, né? Então, a fase adulta, ela é a fase produtiva. O mundo, ele é feito para os adultos. Ele não é feito para criança, não é feito para adolescente, não é feito para o idoso. Ele é feito para os adultos. Então, todo mundo que não é adulto é chato. E o adolescente é o aborrecente. Sim. E é o aborrecente principalmente porque ele não se encaixa realmente. Ele vem para desafiar essa nossa lógica de adulto. Por exemplo, o que a gente que é adulto, o que a gente gosta? A gente gosta de previsibilidade, a gente gosta de estabilidade,
A gente gosta de coisas muito definidas, sabe? Estáticas. E o adolescente, não, ele vem querer ser criativo, ele vem mostrar que ele quer ficar no ócio, sim, ele quer só ficar de boa, deitado no celular, deitado, vendo coisa no celular. Ele quer experimentar coisas. Né? Exato. E isso desafia esse nosso modelo, né? A gente tá o tempo todo querendo moldar o adolescente como uma pecinha para encaixar em uma lógica de produção. E a única coisa que a gente consegue produzir nisso é produzir sofrimento. Sim. A gente gera sofrimento nesse adolescente quando a gente tenta fazer com que ele se encaixe nesse nosso modelo à força. Sim, você está falando isso, e aí eu penso no seguinte, que você falou assim, o mundo não é feito para criança, não é para adolescente, não é para idoso, não é para adulto. Mas nesses 4, eu acho que é muito menos para o adolescente. E eu vou te falar por quê, em minha opinião. A criança, ela tem um mundinho dela, onde ela só tem que brincar. O velho, ele tem o espaço dele, que é, tipo, aposentar. Isso, já contribuir para o descanso. Já fez isso. O adulto tem o espaço dele, que é o mundo normal, mas o adolescente, ele fica naquele limbo, naquele meio tempo, tipo, e aí? E aí os adultos cobram ele muito, porque, e aí, filhão, você não tá produzindo, você também já não é mais uma criança, é igual a minha mãe. Tipo, você já não é mais uma criança que posso passar a mão na sua cabeça aqui e você fazer nada, mas também não é um adulto. E aí, vai fazer o quê? É que minha mãe foi muito mais sutil. Mas se ela ter sido um pouco incisiva ainda, vendo alguns casos, ela foi muito sutil. Mas, olha, acho que o mundo não acaba encaixando no adolescente. Ele tem que achar o mundo dele. Isso, exato. Né? E a gente cobra muito por essa definição, sendo que é um período para entender se realmente essa pessoa se encaixa na definição ou não, né? E aí, por isso que é chamado de aborrecente, porque nós não queremos lidar com ele. Exatamente. A gente se incomoda se o adolescente tá no ônibus, falando alto, brincando. Isso a gente sabe, é inquieta, né? A gente tá trabalhando, voltando no serviço, vê aquele meio mundo adolescente gastando a energia dele. Eu perdoo porque eu era esses caras. Então. Nossa, quantas vezes eu levei xingo de trabalhador cansado no ônibus, tipo, falando bolão pra mim. Porque eu era igual, eu era esse cara, causando. Depois de adulto eu vi isso aí e fui, deixa lá. Não, a gente não tem nem energia, a gente tá tão... o que é cansativo mesmo é nossas rotinas de trabalho. Às vezes tá trabalhando 8 horas semanais, às vezes só querendo entrar no ônibus, ir pra casa e descansar, sabe? E tá nessa dinâmica acaba também deixando a gente com estresse. E a gente vê o adolescente se divertindo, porque tá se divertindo. Tá brincando com os colegas, tá paquerando. Sim, porque não tem CLT, né? Não tem nessa. Exato, tá ocupando um espaço urbano, que isso também é importante, né? Ocupar o território. Então, isso gera essa inquietação na gente, né? Sim, demais. É porque, assim, eles se colocam como... Acho que... Vou brincar aqui, mas será que nós adultos temos inveja dos adolescentes? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem inveja, sim, né? Acho que a gente tem inveja, sim, muitas vezes, mas não queremos admitir. Então, porque aí, por exemplo, é que a gente tem que trabalhar para ter nossas coisas, eles não precisam disso necessariamente. Né? Eles têm muita facilidade em brincar, socializar, tal. A gente não tem essa facilidade porque, como você disse, é tudo muito paulatinado, tudo muito não ditatorial, mas tudo muito quadradinho, né? Não dá pra fazer muita coisa, né? A gente até consegue, né? Mas aí geralmente consegue no final de semana só. Não dá pra, por exemplo, sair pra algum lugar no meio de semana. Até dá. Mas você vai pagar o preço no dia seguinte pra acordar cedo pra trabalhar. Então, eles têm essa facilidade de acordar cedo, acordar tarde. Cedo não, facilidade não. Eles acordam tarde, a hora que eles querem e tal. Então, é mais ou menos por aí. Acho que a gente tem uma certa inveja deles, né? Isso, exatamente, né? Mas sabe o que eu penso também? É que, assim, eles... as pessoas, como você falou, fogem de orientá-los, mas por conta dessa aborrecência, de, vou ter que falar com esse menino aqui, mas é porque eles ficam muito expansivos em tudo, principalmente no pensamento deles. E aí a pessoa que não está acostumada vai lidar com o adolescente e quer colocar a ideia dele, porque ele já construiu uma ideia. Geralmente é o adulto, ou um terapeuta, sei lá, o professor, já instituiu a ideia dele. E não quer abrir para o outro. E aí vem a falta de empatia, talvez, que agora não é só no mundo adolescente adulto, mas no mundo geral, né? A gente não quer abrir empatia. Exato, e a gente não quer exercitar uma escuta ainda, né, com esse adolescente. Na verdade, a gente também não exercita essa escuta nem com a criança, né? A gente geralmente impõe muito da gente, mas com o adolescente, ele tá nesse movimento de querer ser escutado muito mais que a criança. Sim. Né? Porque a gente tá mudando essa construção dessa relação. Tá deixando de ser uma relação criança-adulto para ser uma relação adulto-adulto. Então, ele tá tentando conquistar esse espaço, sim, no mundo adulto, né?
gradativamente, com independência, com autonomia, vai aos poucos tentando construir isso. E a gente precisa ter essa escuta também, para entender o que esse adolescente está querendo dizer. Sim, sim. Acho que faz sentido com o que eu quero perguntar também. Por que o adolescente é tão volátil no seu comportamento? Por que ele é 8 num dia ou 80 no outro? Tem a ver com vários desses fatores, né? Os biopsicossociais, essa maturação também biológica, essa maturação psicológica, essa questão social também muito forte, e essa experimentação do que é ser um adulto. Eles vão testando também até onde eles conseguem ir, como se fosse uma espécie de campo minado, né? Que você vai dando um passinho, se não explodir, ótimo, tá seguro. E às vezes explode. E aí vamos tentar de novo. Então, aos poucos, eles vão tentando também saber o que é que eles conseguem fazer, quais as capacidades que eles têm agora também, né? Porque são mudanças muito bruscas que vão acontecendo. Sim. E eles vão também caminhando junto nesse sentido de entender até que passo ele consegue se aproximar desse adulto agora, ou tenta depois, mais pra frente, até que ponto aquele pai permite. Às vezes o pai permite, mas a professora não permite. Às vezes o pai permite, mas a avó não permite. Às vezes a avó permite e os pais não permitem. E assim vai também nessa tentativa de adaptar. Vão tentando se expandir para chegar nessa relação adulto-adulto, aos poucos, né, caminhando e experimentando o que é que eles conseguem fazer naquele momento. Eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro, talvez surpreenda, mas não tanto porque você manja do negócio. É que você falou que trabalha com adolescentes que às vezes têm uma atitude de delinquentes, tal, etc. O que faz um adolescente ir para esse lado da delinquência? O que faz? É que não estava mesmo, mas porque eu não sabia desse lado seu. Agora eu quero saber por que não todos, mas geralmente eles beiram esse lado da delinquência. Por que eles buscam isso? A gente tem essa fase da adolescência, ela também tem a ver com essa formação moral, né? Desse mundo dos adultos, às vezes a gente impõe algumas coisas, mas a pessoa vai construindo por si. Sim. Mas não é somente isso, né? Tem a ver com todo o contexto das vulnerabilidades que esse adolescente vive. Às vezes, o território que a pessoa mora, a dinâmica familiar, isso pode favorecer algum ato infracional, né? Às vezes a pessoa está nessa experimentação também de ir junto com os amigos, mas depende muito também do ato infracional. Sim. Na experiência que eu tive, eu atendia principalmente os adolescentes que eles cometeram roubo ou envolvimento com o tráfico. Sim. E são coisas distintas. Eu não peguei nenhum caso, por exemplo, de adolescente que cometeu homicídio, latrocínio, essas coisas eu nunca presenciei, nunca atendi, né, na assistência. E roubo e ato infracional têm dinâmicas diferentes. O roubo, por exemplo, tem a ver com o status do ter. O ter, às vezes, precede o ser. Muitas vezes precede o ser, né? Aquilo que você tem diz quem você é. E, às vezes, ter uma bike, uma roupa de grife, isso ostentação, né? É ostentação, exatamente. E o tráfico já é uma outra situação. É um status também, né, que se adquire. Primeiro tem a ver também com... Primeiro a gente tem que definir que o tráfico, ele não é só um ato infracional, isso é também trabalho infantil. Isso é importante da gente falar, né? O envolvimento com o tráfico é trabalho infantil. Eles colocam adolescentes envolvidos em um trabalho que não deveria ser, não expõe eles a um nível de violência terrível, né? De conflitos com outros, conflitos com a polícia, conflitos com os moradores do próprio território, né? E o tráfico, ele tem toda essa visão também do status. Dependendo do território em que esse adolescente está, também tem esse perfil do traficante, ele protege quem mora aqui, dependendo do território. Sim, tem comunidades que isso acontece, sim. Tipo, que os moradores vão defender os traficantes porque eles protegem. Porque isso acontece muito. Aqui perto de casa tem uma periferia onde eu nasci. E tinha muito disso, de, poxa, eles estão protegendo aqui. Então, aí você cria uma aversão à polícia. Exato, exatamente. E tudo isso, e esse status que gera um prestígio. O adolescente está sem nenhuma perspectiva de vida, às vezes, né? Dependendo do território. Às vezes a carreira dele ou é trabalhar no mercado, empacotador, ou se é uma menina trabalhar como babá, não de uma carreira dentro daquelas perspectivas que o território babá tem. Da vizinha, de um familiar, tal. Isso. E aí o tráfico vem com essa oportunidade de carreira que você não precisa ter diploma. Você ganha bem. Mas o pessoal não fala do risco de periculosidade. Exatamente, né? Isso tá naquelas asteriscos, assim, bem embaixo no contrato. Já aconteceu, não era um adolescente que eu atendia, mas aconteceu no serviço que eu tava, tem um adolescente que tinha casa que o aluguel, o tráfico pagava,
segurança que vinha acompanhar ele, as viagens que ele fazia, o tráfico bancava, o carro e a moto dele. E aí você dizia para ele, você via essa situação e dizia, poxa, eu queria levar meu currículo para ele levar. Mas é verdade. Não, mas é verdade. Exato. Porque assim, vai falar, gente, o tráfico vai te oferecer casa, segurança, transporte, dinheiro. Qualquer um que está procurando emprego vai procurar esses como é que se diz? Esses bônus, né, no emprego. Aí, mas o problema é que nas entrelinhas é você, traficante, mas aí você pega um adolescente que não está formado moralmente ainda, vai falar para ele não aceitar um negócio desse? Exato. E aí, mais uma cutucada. Se você não quer, o que você está fazendo para tirar ele dali? Né? E isso não é um papel só da medida socioeducativa, né? Não, é uma situação, exato, a responsabilidade de toda a sociedade. Não era raro, às vezes, chegar um adolescente para a medida socioeducativa e ele não ter nenhum RG direito, sabe? Tipo, tem só a certidão de nascimento, não tem RG, não tem CPF, não toma as vacinas direito, ia na escola, mas também, às vezes, não era tanto, assim, de se dedicar às aulas, era aquele aluno que ia só uma vez e já era. Então, às vezes, é uma série de vulnerabilidades que está ali e que dá muito trabalho, né, para poder ajudar ele a pensar em outras perspectivas de vida. Sim. Pode ser que ele crie, sim, pode ser que não, né? Então, mas é um ponto que talvez vamos entrar com uma crítica social aí. Como eu falei, eu vim da favela, tal, tudo mais, e, eu quando era criança e adolescente, a gente não... Assim, que minha mãe foi uma mãe muito chata nesse sentido. Ela vendo que naquele meio não tinha muita coisa para ser feita, ela não me colocou numa escola lá do bairro. Ela foi lá e me colocou na escola central. Era pública, mas era central. Pra quê? Porque ela não tinha dinheiro pra pagar uma particular, mas era um pouco melhor do que a do bairro. Né? Então ela foi meio que tentando me desvencilhar daquilo. E aí eu vejo alguns amigos que, como eu falei, aqui perto, então vira e mexe eu vejo, e tem essa questão da perspectiva. Eles não tiveram essa perspectiva e vivem uma vida medíocre até não, porque medíocre é sinônimo de médio, mas até abaixo do que ela poderia ter. Porque eu fui um adolescente que eu criei um senso crítico um pouco rápido demais. Por N motivos. Meu pai faleceu, eu tive que assumir ali um pouco do ser homem em casa, tal, etc. Então algumas coisas vieram. Mas aí eu via, por exemplo, alguns amigos meus que, poxa, podiam fazer um monte de coisa. Eu via o cara inteligente fazer isso, fazer aquilo, isso aqui, parará, e não vinha, sabe? E aí você olha assim, poxa, que pena. Que pena, porque ele tinha todo o potencial, mas não teve um serzinho que chegou, pô, você tem potencial, vem comigo. Nem o próprio pai ou a própria mãe. Exato. E às vezes também dessa história da família, né? Mas eu acho que é importante também a gente destacar, aproveitando esse assunto, de que isso não tem a ver só com uma questão da pobreza, né? Claro. O adolescente também rico, classe média alta, ele também pode cometer atos infracionais. Geralmente eles estão aí nas páginas de jornal, né? Filho de empresário X, fez tal coisa. Exatamente. Estudante, né? Estudante, que eu tenho que estudante roubou, não sei o que lá. Estudante roubou, estudante estava envolvido com o tráfico. Nunca é traficante. Sim. Nunca é traficante, né? Sim, exato. Exato. E não tem só a ver com esse contexto, tem a ver com essa relação toda da família também, né? Essa relação de afeto. Às vezes também numa dinâmica da família, aquela mãe, aquele pai não consegue ter esse olhar atento para o que está acontecendo. Não porque ele não quer, não porque ele não está à disposição, mas às vezes porque para sustentar aquele filho ele tem que sair super cedo de casa, chega tarde, e aí quando ele chega tá cansado, tá aquela pilha de louça para lavar, tem tantas outras coisas que às vezes esse pai também não consegue fazer esse manejo. Não, direito, mas é a dinâmica do pai pobre, da pobreza, que mora na comunidade e tal. A minha mãe saía cedo, ia trabalhar, chegava, sei lá, 5 da tarde, 6 da noite, e aí eu ia pra escola, obviamente, e depois fazia o quê? Eu ia pra rua, brincar, tal. Como eu falei, o que me sustentou foi que, por exemplo, eu tive meu pai até meus 12 anos, então tive uma referência boa ali para que ele me segurasse também. O pai era muito chatão, assim, muito cri-cri. E depois disso, minha mãe também não queria perder a gente, porque ela continuava trabalhando. Então, ela colocou a gente em curso, meteu a gente em curso, tudo público, tudo de forma gratuita. Mas para quê? Para que, sei lá, segurasse o reggae ali e não me tornasse, sei lá, qualquer, tipo, um delinquente da vida. Isso, são medidas de proteção, não é? Sim. Exato. Mas nem todo mundo, eu tô falando de mim, por mais que eu tenha sido na favela, tive essas oportunidades, mas nem todo mundo tem essas oportunidades. Exatamente. E assim, eu penso muito na questão dos pais, se esse carinho, essa atenção, porque atenção é carinho. Né? Essa atenção vindo,
poxa, fica muito mais fácil, né? Uhum. Mas aí tem a questão de orientar os pais, né? Você lida com os pais também, Exatamente. desses delinquentes? Como é que é? Não, quando eu trabalhava, a gente fazia toda essa conversa também com os pais. O que foi complicado é que, na época, eu tava ainda no boom da pandemia. Uhum. Então, a gente tentava fazer o máximo possível um trabalho remoto, dentro do que era possível, né? Sim. Mas a gente sempre tentava trazer os pais juntos pro processo, né? Sim. Isso realmente é muito difícil, muito difícil. Como eu falei antes, às vezes por achar que o adolescente desobedeceu os pais, ele desobedeceu a lei, isso tira os pais a responsabilidade, né? É tipo assim, vou lavar minhas mãos. Exato. Você tá entregue aí com as pessoas erradas, então você que se vire sozinho. Eu via muito isso na minha adolescência. Você percebia o adolescente indo pro caminho, viu que andando aquele pessoal meio estranho, aí você viu o pai que tava nem mais. Exatamente. Entrega. Assim, você já assistiu Cidade de Deus? Como? Cidade de Deus, o filme? Sim. É que ali eram crianças mesmo. Uhum. Mas na adolescência acontecia parecido. Na favela e tal, aí tinha os caras grandões lá, né? A criança estava ali, o pessoal não mexia, não costumava mexer, mas depois ele se interessava, quando você via estar mudando com os caras, tava fazendo uso de droga, aí você já via que... Eu pensava assim, perdemos. Perdemos esse aí, entendeu? Isso. Acontece muito, né? Acontece bastante. Que a gente não vê, né? Aquelas pessoas que talvez não nasceram numa comunidade, não acompanham, não vão falar disso. A gente tá falando disso aqui, talvez seja uma das poucas pessoas, nós sejamos das poucas pessoas que falam disso hoje, mas essa questão da vulnerabilidade social, né? Exato. E aí é que tá, pensando também na própria psicologia, a psicologia também tem que ter esse olhar, né, pra essa vulnerabilidade. Eu também acho que é pouco. Não no sentido de patologizar, de achar mas de pensar nessas possibilidades desse cuidado, né, desse adolescente. Você vê poucos psicólogos adolescentes. Vou abrir aqui o bastidor. Eu demorei pra achar um psicólogo adolescente. Entendeu? Pra falar, eu falei errado de novo. Não é psicólogo adulto que trata adolescente. Eu demorei pra achar. Por quê? Porque é muito poucas pessoas que entram nessa área, ainda assim, que seja da psicologia, saúde mental, piriri, pororó. Alguns não querem. Eu gosto pra caramba. Eu atendo um público variado. Mas quando vem adolescente, eu gosto. Eu falo, mano, demorou, vamos lá. Aí eu já entro na onda deles, falo gíria, brinco. Mas pra quê? É o rapport e estando lá. Exatamente. Espero que eles não assistam, porque eles vão saber minhas técnicas, né? Mas é mais ou menos por aí. Mas é bacana essas coisas também, né? Mostrar que... E isso faz com que ele entenda de que ali não é um espaço para ser ruim para ele. É pra ele se sentir pertencendo àquele espaço, né? Sim. Teve um tempo, que eu vou abrir uma parte aqui. Teve um tempo que eu atendi um adolescente e eu chego lá e tal, eu pergunto sempre, quem te fez vir aqui? Você quis vir por conta própria ou foi sua mãe que mandou? Você pergunta assim, porque sabe, né? Quais são as coisas. Aí ele falou, pra minha surpresa, eu falei, não, fui eu que quis vir. Eu falei, sério? Por que você quis vir? Eu queria conversar só. Eu não, assim, entre aspas, não cedi. Acho que tem coisas ali pra tratar, obviamente. Mas a resposta dele foi boa. Tipo, eu vim só pra conversar. Por que pra mim foi boa? Porque, poxa, se ele quer só conversar, então é porque na casa dele, ou no ambiente dele, não tem conversa. E aí é aquilo que a gente falou, o mínimo da conversa que tem que ter. Exatamente. Eu não acho que é só isso, tá? Eu acho que tem muito mais coisa ali. Você entende, tipo, ele quer conversar. Às vezes o pai e a mãe não quer conversar. Não tem tempo, ou tá cansado também. Não tem pra tempo, isso. Eu não consigo entender muito assim. Eu consigo entender aqueles pais que trabalham bastante, sim. Estão cansados, mas é uma outra coisa que eu entendo muito. E, assim, isso até é um princípio bíblico até que diz o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. Tipo, a frase é essa lá, né? Os filhos são herança do Senhor. Tipo, pô, é sua herança, é mais do que dinheiro. Levando pro lado aqui, é mais do que grana. Você tem que dar tempo pro seu filho, velho. Tipo assim, ele vai te gerar um fruto, e assim, às vezes não vai ser um fruto de dinheiro, ele não vai virar um jogo de futebol, ser famosão, que vai te colocar numa casa top, isso, aquilo, não. Mas ele vai tirar frutos que valem mais do que dinheiro, entendeu? Se um dia eu tiver um filho, eu vou me orgulhar muito se ele, por exemplo, tiver seguido um caminho minimamente bom. Minimamente bom. Não precisa ser o melhor dos melhores. Não precisa ser o prodígio. Mas minimamente bom. Tipo assim, que os conselhos que eu der pra ele um dia, ele fazer valer, eu pensei, poxa, ele seguiu o que eu falei, cara. Olha, pra mim, encheria meus olhos de alegria. Meu coração de alegria. Olhos de alegria porque eu ia chorar. Né? Mas é isso. Eu acho que os pais não pegam essa ideia de, tipo, pô, esse filho aqui, eu não tô
projetando ele para ser um super astro, como algumas pessoas fazem. Geralmente no futebol isso acontece muito, né? O cara escolhe futebol para ganhar dinheiro, cara. Mas para, poxa, ele me dá um retorno que não é dinheiro que paga. É tipo, nossa, que bacana que meu filho não está no mundo das drogas. Né? Não está entregue ao tráfico, não está isso aqui. É difícil ver isso. E eles têm que entender, não tenho tempo. Trabalho das 5 da manhã, chego em casa às 7 da noite, tudo bem, eu entendo, cansaço pra caramba, mas aí eu falo do adolescente. Não vou colocar criança no meio agora. Adolescente. É agora que eles precisam desse apoio e eles vão se contentar, como em alguns casos, atendimento de clínica, com 1 hora de conversa. Por semana. O paciente clínico adolescente, ele se satisfaz com 1 hora de conversa com o psicólogo 1 vez por semana. Você não consegue dar 1 hora de conversa com seu filho na semana? Então. É isso que eu falo que eu não aceito tanto, sabe? Ou às vezes até dá mais um tempo também com uma qualidade, né? Com esse olhar para o outro, né? Exato, às vezes não vai querer conversar. Só tá do lado. E o pai ou mãe, geralmente os pais costumam ser um pouco mais afastados, vai ligar a TV, assistir o jornal, vai sair com os amigos pro bar, qualquer coisa menos estar com o filho. E, poxa, é ele que vai te dar um retorno. E, não, de novo, repito, não é dinheiro, é um retorno que sim, dinheiro não paga. É isso que tem que entender. Por isso que eu fico grilado com questão de tempo. Tempo é corrido, realmente. Tempo hoje é dinheiro, né? Mas, poxa vida, o seu filho vai mais que dinheiro. Sabe? Exato, exatamente. É uma crítica minha aqui, abrir meu coração, entendeu? Mas é isso que eu penso sobre questão de tempo. Claro. Você estava falando do ser para ter, né? Um dia eu encontrei meu professor de... Ter para ser. Isso, ter para ser, perfeito. Um dia eu encontrei meu professor da escola do ensino médio, aqui no calçador da cidade. E eu falei, oi, professor, tudo bem? Quanto tempo e tal? Eu falei, me tornei psicólogo. Eu falei, nossa, que legal, cheio de orgulho e tal. E aí ele falou assim, Davi, os adolescentes de hoje são diferentes de vocês. Eu falei, por quê? Porque é todo tempo assim, né? Eu não sou tão velho, eu tenho 27 anos, faz o quê? 10, 11 anos, não sei. Porque hoje antes vocês tinham isso muito de querer ter pra ser. Já tinha ostentação na época. Mas eles estão muito mais nessa onda de ter pra ser. Eles querem, e aí eles têm e quer bater de frente com a gente. Eu falei, caraca, professor, eu não sabia dessa, né? Não tô no meio escolar, não sabia dessa. Ele falou, pois é, parabéns porque você se tornou um psicólogo, mas hoje os adolescentes eu temo por eles. E é uma preocupação que eles têm mesmo, porque eles estão muito nessa ideia, porque a sociedade se tornou imediatista. Antes nós não tínhamos tantas facilidades quanto hoje. Né? Tinha internet? Tinha, mas era discada. Não sei se você pegou essa época aí. Pra mim era discada ainda. Não tinha celular, smartphone. Era celular, um Nokiazinho, que tinha um joguinho da cobrinha. Só. Então, eles têm muito dessa de tenho um iPhone, tenho uma roupa X, meu pai tem tal carro, eu chego de... Sabe, aí eles vão lá e batem de frente sem se lembrar que eles precisam ser pra ter. Né? Exato. E tem também muito esse narcisismo que as redes sociais criam muito forte, né, meu? Exato. Então, se antes você ter um iPhone e ir para a sala de aula com iPhone, aquelas 20, 30 pessoas que estavam na sala e você pensa, poxa, ele tem um iPhone? Com a internet, não. Agora você consegue alcançar milhões de pessoas mostrando que você tem um iPhone e que por ter um iPhone você é determinada coisa. Você né? É o cara, você é a cara. Exato. Entendi. Mudando um pouco de assunto, mas também muito pertinente, que envolve a adolescência. Tem tido muitos casos de automutilação, de até suicídio mesmo. E às vezes as pessoas não entendem por quê. Principalmente os pais, parentes, familiares. O que justifica, se é que justifica, os casos de automutilação, de suicídio? Você consegue trazer para nós um norte para a gente entender isso e até mesmo ajudar eles? Então, a gente tem hoje que o suicídio ele é a terceira maior causa, né, de mortalidade entre jovens. Só perde só para homicídio e acidentes de trânsito. Então, é a terceira maior causa. E está muito ligado também a essa dificuldade de entender o que é um sintoma de algum transtorno mental, por exemplo. Tem algumas estatísticas que falam que cerca de 10 a 20% da população de adolescente vai desenvolver algum transtorno mental nesse período. Só que é um número também que é incerto, porque muitas vezes ele não é visto nos serviços de saúde, né? A gente tem, às vezes, muito forte que alguns comportamentos são comportamentos típicos da adolescência e que tudo bem, vai passar, é uma fase. Sendo que, às vezes, aquilo daria sintoma de algo muito maior e acaba sendo negligenciado, acaba não sendo visto. Isso também porque a gente tem uma série de estigmas
sobre a saúde mental, sobre o acesso à saúde mental, né? Aí volta o preconceito que existe, né? Exatamente, volta esses preconceitos. Então, o que fazer com essa questão, né? Porque eles também têm um tanto dessa responsabilidade que a família, que o adolescente tem que assumir também nesse autocuidado, né? Uhum. Então, às vezes, esses números de ideação suicida são muito fortes, o suicídio também muito forte, e às vezes fala de um contexto que está acontecendo ali, que ou a pessoa não percebeu também, ou também não está tendo um tratamento adequado. Uhum. Isso também dialoga muito com esses temas que a gente estava trazendo sobre essas diferenças sociais do ser adolescente, né? Então, por exemplo, o adolescente de classe média alta, rico, se ele se ele percebe um comportamento, se a família percebe, procura um acesso a um serviço de saúde para fazer o cuidado, né, para ter o diagnóstico, fazer esse cuidado, num serviço particular, ele consegue atendimento semanal, ali, aquela 1 horinha. Mas e quando é um adolescente que tem que acessar um serviço público? Então, às vezes acaba sendo muito mais difícil. Vai procurar um CAPS, será que é caso de CAPS ou não é caso de CAPS? Então, manda para a UBS. Vai na UBS, vem a psicóloga, daqui a 3 meses vai ver. Uhum. E esse tempo, às vezes, nesses 3 meses já aconteceu uma série de coisas, né? Sim. Então, eu acho que não dá pra gente falar também desse cuidado com o adolescente, desse cuidado da saúde mental, dos transtornos, se a gente pensar em uma defesa e ampliação do cuidado público em saúde mental também, né? Sim. Porque, como você disse, se a pessoa for Você falou CAPS aqui, para nós está claro. Eu, você aqui, duas pessoas que estão assistindo vão saber o que é CAPS. Uhum. Sabe que aquela pessoa que está na periferia sabe o que é CAPS? Exato. Não tem essa informação. Por isso que talvez a necessidade da saúde pública está mais dentro, talvez, de um currículo escolar. Não precisa ter, sei lá, uma matéria só disso. Uhum. Mas, minimamente, algumas orientações, palestras, sei lá, qualquer coisa que, tipo, lembre-se que tem a UPA, lembre-se que tem a UBS, lembre-se que tem outras instituições que também compõem ali. Uhum. Eu fui entender como funcionava a UBS, UPA, CAPES, piriri, pororó, na faculdade. Uhum. Não estou brincando. Foi na faculdade que eu tive aula de saúde mental e a professora entrou na saúde pública. Uhum. E, tipo, em qual momento eu vou para a UPA? Em qual momento eu vou para a UBS? Porque pra mim era tudo igual. Sim. Sorte minha que foi no primeiro ano. Entendeu? Mas por quê? Porque, olha só. E olha que assim, não vangloriando, mas eu estava na faculdade. Quem não está nem na faculdade? Exatamente. Entendeu? É duro, porque até hoje tem gente que não sabe que tem tratamento oncológico no SUS que é gratuito. Tem gente que não sabe disso. Uhum. Mas pra nós hoje fica claro, mas as pessoas não sabem. Então essa disseminação de informação precisa acontecer mais firme. Né? Com certeza. E de entender, principalmente, os serviços do SUS como um todo, né? Não só a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, como uma coisa que está a serviço da população, e a população também tem esse papel de reivindicar essas melhoras, né? Exato. Isso. E aí entender quais serviços acessar, como buscar essas melhorias. Então, e aí também voltando para esse tema, quando a gente pensa nessas diferenças da população que procura mais o SUS, aquela que menos procura, porque todo mundo usa o SUS, né? A Anvisa, por exemplo, é uma instituição do SUS, então até a água que você toma também passou pelo SUS, então todo mundo usa. Mas quem procura mais, por exemplo, a população pobre, periférica, que precisa daquele serviço, entender que aquele serviço está ali a favor dela, né? Não só para a vacina, mas para uma rede de cuidado como um todo, né? Exato. Perfeito. Então, agora, voltando no ponto da automutilação, vem muito por conta disso, por falta da informação que não é disseminada durante o longo da vida da pessoa. Sim. E até mesmo dos pais, por exemplo. Isso. E esses estigmas que vêm, né, também. Sim. E aí também um ponto que é importante de novo, esse olhar atento dos pais para esse adolescente. Uhum. Uma coisa que a gente geralmente fica muito atento é se o adolescente está usando roupa comprida no calor. Já pego ali. Ok, tem adolescente que usa roupa longa no calor? Tem que, sei lá, é uma mania deles? Tem, mas eu fazia isso, né, como os adolescentes. Falei, tá de blusa? Calor igual hoje, assim? Levanta pra mim o braço, a blusa rapidinho. Aí ele não levantava, eu já entendi. Eu falei, olha, eu sei, fica tranquilo. Imagino que você se cortou, se automutilou. Tudo bem.
tudo bem, eu sei. Se você não quiser mostrar, tá tudo bem. Você pode me contar por quê? Aí entra a fala empática, tá? O ouvido empático tá entendendo o que tá acontecendo, mas você saca. É que a gente já saca, né? Já tem aqui, amiguinho. Né? Isso, mas às vezes pro pais pai não isso sabem. passa despercebido, né? Então fica de olho. Um moletom no calor. Muito tempo isolado no quarto, dá pra contar também, né? Ó, o Google me pegando aqui, ó. Desculpa. Ele pegou o moletom no calor, o Google. Isolado no quarto, né? Mas o que poderia colocar como sinais para que os pais olhem para isso? Um humor deprimido muito grande, né? Isso também é um sintoma para a gente ficar de olho. Eu acho que esses são os principais, assim, para a gente começar a ter esse olhar atento, né? Para a família estar atenta também, né? Perfeito. Agora vamos sair um pouquinho de assunto mais dark e um pouquinho menos dark. Porque os pais tentando... Você respondeu algumas coisas lá, mas é outra pergunta. Por que os pais têm tanta dificuldade de ter um relacionamento harmonioso com o filho? Por que não rola? Por que não tem o mínimo de harmonia? Meu Deus. Harmonia. Vou tentar conjugar aqui, mas vamos só harmonia. Por que tem tanta harmonia no adolescente e os que a gente vê são raros? Isso tá em uma palavra que você usou até na pergunta, que é a relação. E uma relação é feita por essas, não só por uma parte, né? Sim. Tem a ver com todas as partes, 2, 3, 4 partes que estão envolvidas nessa relação aí, desses pais com esse adolescente. Então, às vezes, principalmente durante muito tempo, se mistificou a adolescência como a adolescência fosse o grande demônio da família. Tipo, meu filho virou adolescente, e agora o que eu faço? Então, muitas vezes culpava só o adolescente, né, por essas questões dele, por essas dificuldades dessa relação. Mas os pais também têm esse papel importante, né? Eles têm dificuldade, né, de aceitar que o filho cresceu. Aí é aquelas duas coisas que a gente falou no começo. De, tipo, não sei o que fazer, me afasto ou seguro esse menino pra não destruir a vida e a casa, sei lá, né? Tem essa ideia. Isso, e ver o filho crescendo, né, traz uma série de mudanças também nessa relação. Não só o adolescente cresce, os pais também vão crescendo juntos, ambos estão em mudança. E às vezes até mexe com a temporalidade desse pai, né? Porque ver o filho crescendo faz lá no fundo o pai perceber que ele está envelhecendo, né? Velho, que ele está chegando perto até da morte. A gente a gente não ia lembrar um tema bem. tenso. Pode entrar, por favor. Mas lembra dessa finitude da vida, ver o filho crescendo, desenvolvendo, tendo esse estirão, né? Isso acaba mexendo também. Engrossando a voz, exato. Às vezes ficando mais alto que o pai, mais forte às vezes, né? Sim. Ó, você falou de o pai ter medo da morte. É uma coisa que eu fico pensando, cara, eu às vezes convivo com criança, adolescente, eu fico vendo eles crescendo, eu fico, mano, o que tá acontecendo? Eu tenho uma sobrinha que ela fez 18 anos nesse ano. Cara, eu troquei a fralda dela. Você tá entendendo? Eu era criança, adolescente, mas eu troquei a fralda daquela menina. Eu peguei ela no colo, aí veio ela, uma mulher, eu me assustei. Eu falei, mano, tô ficando velho pra caramba. Exato. E quantos nós, às vezes, a gente não repete frases assim, do tipo, nossa, eu vi você na barriga da sua mãe. Loucura, pra mim é loucura. Como eu falei, essa minha sobrinha que, acho que é a minha sobrinha mais velha. Eu tenho um monte de sobrinho, tá? Por isso que eu tô falando, tô aqui, tipo, eu tenho um monte. Cara, é loucura, tipo, eu vi ela, menina, bebê, levava ela pra escolinha, voltava da escolinha, que eu tinha que fazer trabalhos assim, e ela ser uma mulher, tipo, deu um baque. Então os pais também têm esse baque, né? Eu que sou só tio, vocês assim, imagina os pais. Exato, exatamente. E como eu também mencionei antes, é uma relação que ela tá caminhando para uma relação adulto-adulto, né? Então, vai ter coisas que, tipo, que adulto é esse, né? Que tá se desenvolvendo. Tá ainda nesse desenvolvimento, né? Sim. E como que é essa relação depois? Como é que vai ficar depois essa relação adulto-adulto, né? Existe esse questionamento, né? Os Exato. Pais, porque eles realmente ficam na dúvida do que vai acontecer. Ainda nessa ideia de desenvolvimento, quando eles crescem, eles se afastam dos pais. Por quê? E isso tem a ver principalmente com a quebra dessa idealização dos pais. Certo. O pai, os pais, para a visão da criança, ele é muito perfeito. A gente vê nos desenhos, acho que desenhos que as crianças fazem na escola, né? Desenha a mãe, desenha o pai, a melhor mãe do mundo, meio mundo de coraçõezinhos, um arco-íris, passarinhos. E com o tempo, quando esse adolescente vai crescendo, essa visão dos pais ideais, perfeitos, infalíveis, vai sendo desconstruída.
vai sendo, às vezes, até destruída também, né? A depender da situação. A depender da situação. E aí, desculpe interromper, mas aí a importância do pai mostrar pro filho que ele é humano. Exato. Porque às vezes ele vai errar. Exato. Mas o pai não quer dar o braço a torcer pro adolescente. Ele não quer falar que ele errou. Até porque, às vezes, isso mexe com esse senso de autoridade, algumas vezes. Então, mas eu penso no seguinte, eu penso que se ele falasse, ia trazer uma visão do adolescente mais humano, do pai mais humano, e tipo, poxa, que bacana, meu pai tá sabendo comigo sobre o erro dele. Isso. Por exemplo, chorar na frente do filho. Né? Exatamente. Acho que eles pensam nisso, mas é exatamente o contrário. Se eles mostrassem, pô, filho, eu errei com você. Porque os pais erram, não falam que é errado. Pedir desculpas também, Pedir né? desculpa, meu. É muito difícil às vezes. Não são todos os pais que pedem desculpa para os filhos. Não. São muitos que não fazem. Mas se fizessem, cara, como traria um olhar mais humano? E não é esse olhar de, nossa, se eu pedir desculpa eu vou ficar inferior a ele. Não é isso. O filho vai ver você como, tipo, pô, que bacana. Ele reconheceu. Né? Exato. E ele tá cuidando de mim ao ponto de pedir desculpas. Exato. Né? Mas os pais acham, eles têm uma ideia de que não podem reconhecer um erro, falar algo, então parar, sentar com o filho, olha filho, isso, aquilo e tal, não tem problema, não vai fazer mal, não vai destruir isso no filho, pelo contrário, vai tornar ele mais forte até. Isso, né? Isso tem a ver com essa relação transparente também, né, que tem que ser criada. Dá aqui um exemplo dessas vezes, dessa visão sendo desconstruída. Às vezes o adolescente quer comprar uma camisa de uma banda. Certo. E naquele momento, às vezes, aquele pai comprou aquela camisa daquela banda porque era barato, por conta que caiu o salário, então o pai conseguiu comprar. Então, que bacana, meu pai é o melhor pai do mundo, que ele me comprou aquela camisa do BTS. Top. Agora, chegou o momento que a banda vem pra cá, pra cidade, e o filho tá doido pra ir naquele show. Aí, quando saem os ingressos, é num período que final de mês, ou aquele pai já não tem, ou é caríssimo. Porque só banda internacional, Jesus. Né? Exato. Ou às vezes é uma cidade longe, tarde da noite, que existe uma série de coisas que aquele pai não conseguiria proporcionar para aquele filho aquela experiência, né? De ir para aquele show daquela banda. Sim. E aí ele, de repente, é demonizado e visto como o pior pai do mundo, que não quer deixar aquele filho, aquele adolescente ir para esse show dessa banda, que todos os amiguinhos vão e ele não vai. E aí, isso mexe, né? E por que não explicar? Exato. Não vai doer. Exatamente. Filho, né? não posso, infelizmente não tenho grana. Então, filho, é muito longe, não consigo. Não tem alguém que eu confie pra que você vá com ele. Um monte de coisa que você podia colocar ali, tipo, ó, fica leve, filho, relaxa. Ele vai ficar chateado? Óbvio que vai, é a banda favorita dele. Mas ele vai entender mais facilmente. Não naquela hora. Óbvio, eu não entenderia. Ele tá frustrado. E ele precisa desse tempo também pra lidar com essa frustração, né? Você entenderia? Não. Você não entenderia. Então deixa ele, vai ficar chateado, frustrado. É legal a frustração. Eu falo que nós temos que frustrar nossos filhos, mas de uma forma correta. Não é frustrar tipo, seu perdedor, não. Pelo amor de Deus, isso aí é traumatizar a criança. Mas, filho, infelizmente não vou conseguir te dar esse ingresso, te dar esse tal coisa, X, Y, Z, e falar o porquê. Papai não tem dinheiro, mamãe não tem dinheiro, olha, filho, é assim, temos contas e tal. Pra ele também entender. Ele vai ficar chateado, vai, passou. Isso. Outro momento, filho, eu prometo que vou tentar me esforçar pra fazer isso. Exatamente. E aí ele promete tentar, ele pode tentar e não conseguir. Mas, filho, lembra que eu tentei. Né? Exato. E isso mostra também essa qualidade dessa relação, né? De ser transparente. Essa é uma situação que facilmente com outro adulto, esse pai talvez tivesse essa conversa. Se fosse, sei lá, um amigo pedindo dinheiro emprestado. Tudo bem, às vezes a gente mente, né? Mas ter essa conversa transparente, né? Evidentemente é ótimo. Não, tem vezes que a gente mente, a gente diz que não tem. Pra não emprestar, porque aquele amigo é caloteiro, ele não vai pagar. É verdade. Mas a gente consegue ter uma relação transparente de adulto para adulto, né? De explicar o porquê. Mas, e por que não com o filho, sabe? Aquela pessoa que tá morando com você, na sua casa. De novo, que é seu filho. Que é seu filho. Pra mim é muito forte a palavra filho, sabe? Eu não sei, mas pra mim é muito forte. Tanto que, é seu filho. Então, poxa, dá uma justificativa plausível pra ele. Não porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Essa é a cartada final. Exato. Né? Vou tirar a carta mestra. Sou seu pai. Sou sua mãe. Não, mano, explica, poxa. Explica. Ele não vai entender, vai ficar frustrado. Beleza, deixa ele lá na quarta dele, dorme, descansa. Amanhã, se você achar conveniente, conversa de novo. Se não, espera um pouco a poeira baixar. Volta a falar, mas não deixa isso simplesmente a Deus dará, né? Não, vai e traz, né? Exatamente. Dar recursos também, né? Para esse filho elaborar essa frustração, né? Sim. A pergunta que acho que vai
vai ao encontro dessa de se separar, os adolescentes saírem de perto dos pais, por todo um monte de conflito, mas a outra pergunta é o seguinte: por que eles buscam grupos? A gente vê muito adolescente grupinho. A gente falou do busão lá, é tudo grupinho. É raro ter um adolescente sozinho. Raro. A não ser que todo mundo faltou na escola, né? Ou no curso, mas eles estão em grupinhos. Por que eles buscam grupos? Então, isso tem a ver também com essa quebra da família, dos pais, como ideais. Às vezes a figura é quebrada, mas há essa dependência ainda, né? Esse interesse de ter essa dependência de alguma figura de referência. Sim. E a figura de referência, às vezes, vem como um grupo. Então, o grupo ele é meio que entendido para alguns teóricos, né, como uma etapa, um grupo de transição dessa dependência dos pais para uma individualidade adulta. Então, o adolescente ele entra no grupo e, às vezes, nesse grupo as identidades acabam se misturando, né, tendo uma troca muito grande dessas identidades do adolescente com as outras pessoas do grupo, como se fosse uma só. Mas esse grupo ele surge como um caminhar para essa individualidade do adulto, né? Para essa formação do adulto, enquanto um sujeito que já perdeu aquele vínculo lá com os pais. Então, sai dos pais essa referência, o grupo vem para fazer esse meio de campo, buscando essa independência do adulto. Sim. O grupo, dá para dizer que ele busca uma identidade naquele grupo para ele se formar como pessoa também? Sim, né? Muitos dos valores, às vezes, são partilhados ali, né? São apresentados conteúdos diferentes do pai. Aquele grupo, ele é como uma mini-sociedade. Uma versão compacta dessa sociedade, né? E o indivíduo, ele vai se relacionar com essa sociedade como um todo, com o trabalho, com relacionamentos, com outras amizades, né? E esse grupo é como se fosse uma mini-sociedade, com aqueles interesses em comuns, algumas vezes, outros diferentes, né? Sim, vai ter ali os seus choques, né? Mas vai existir uma isso, exatamente. Vai ter essa relação, vai ter essa troca. Sim. E essa ideia de uniformidade, né, dos dois. Sim. A gente falou no começo sobre as 3 fases da adolescência e a última a gente falou da formação da moral. Como acontece a formação da moral do adolescente? Como e quando acontece a formação da moral? Isso tem a ver com essa maturação também psicológica, principalmente, desse entendimento do social, né? Isso muito forte, principalmente no final, mas como a gente começou, pode acontecer no primeiro também, porque existe uma série de coisas envolvidas, né? Exatamente. É igual as do luto. Você pode estar lá certinho, dito, mas ela pode variar. Exato, não é linear, né? Pode acontecer, se misturar. E o adolescente, ele tem uns valores que foram dados a ele pela família, uns valores morais que a família deu naquela criação, do que é certo, o que é errado, o que não pode, o que não pode. E depois que ele vai crescendo, ele vai olhando para esses valores e dizendo, opa, eu acho que eu vou customizar isso daqui, vou deixar do meu jeito. Certo. E às vezes o grupo também dá esse viés. Às vezes a escola, a um vizinho, um ídolo que ele tem, né? Às vezes vai fazendo essa construção de valores. E ele vai, às vezes, pegando um pouquinho daqui, outro dali, nessa visão crítica que ele tem, que o adolescente, a gente tem que entender que ele tem uma potencialidade muito crítica, uma potencialidade de olhar o mundo ao redor dele, né? E trazer esse entendimento, né, do que está acontecendo ali. E, às vezes, ele vai dando esse olhar para as coisas e dizendo, olha, aquele valor que meus pais me deram é bacana, mas eu quero também ter os meus. Certo. Às vezes alguns vão até de encontro, né, com as coisas dos pais, com esses valores que os pais deram. Às vezes isso gera alguns choques também, né? Sim. Mas ele tá nesse momento também de entender quais valores que ele vai levar para a vida adulta. Exato. E aí, acho que entra a importância do... Por exemplo, ele vai ter os valores dele, ele vai entrar num grupo, vai entrar na escola, isso, aquilo, ele vai questionar. Mas aí... Eu vejo assim, posso estar errado, você pode me corrigir. Ele vai ter dúvidas. Vai. E aí, ele tendo dúvidas, o pai, quando eu falo pai, eu coloco os dois, tá? Quando eu falo pai, é os dois. E geralmente é isso aí, a mãe faz mais que o pai, mas coloco o pai, tipo, no contexto dos dois. Ele vai entrar com essa ideia de, tipo, filho, vamos lá, qual que é a sua dúvida? Ele tem que ser um mentor. Não tirando o nosso da reta, mas não é o psicólogo que deveria fazer isso. Exatamente. A gente faz. Né? Mas é o pai ou a mãe que deve fazer isso. E aí ele fica com menos dúvida. Né? Até para poder escolher, poder de escolha. Às vezes ele é influenciado.
o ser que é mais influenciável na minha percepção não é nem criança, porque criança quando encrenca com uma coisa ele vai, é adolescente. Ele quer às vezes se mostrar, quer mostrar valor, aí entra na ideia de um grupo, de outro. Então, por que não o pai e a mãe mentorarem ele ali pra ele ter certeza ou não de uma coisa ou outra? Aí eu volto pra mim. Meus pais me ensinaram que droga era errado. Eu nasci na favela. Era o que eu mais via, do meu lado. Nunca coloquei nada na minha boca e ingeri algo de errado. Por quê? Porque eu sou bonitinho, perfeitinho? Não. Porque eu ouvi eles e assim, como eu falei, tive meu pai até meus 12. Acho que foi bom ter ele até os 12. Porque ele conseguiu me nortear bem ali para que eu fosse firme. Porque minha mãe, como eu falei, minha mãe estava longe. Eu poderia fazer qualquer coisa. De verdade, eu tinha a tarde toda depois de fazer qualquer coisa da minha vida. Não fazia por quê? Do meu lado. Por quê? Foi instituído valores. Minha mãe às vezes lembrava de algumas coisas, ela pegava no emocional, tipo, ó, seu pai ia gostar que você fizesse isso, filho? E aí eu respeitava muito meu pai. Então, tipo, né? Mas então, por que eu não fiz isso? Porque eu tive orientação. Eu tive a sorte e o prazer de ter essa orientação mais firme para que eu não tivesse tanta dúvida. Ou você acha que não tinha dúvida, tipo assim, será que é bom? Lógico que tinha. Mas aí eu tinha menos dúvida, por quê? Porque eu lembrava das orientações que eu tive e dos valores morais que eu constituí para mim. Então, por isso que o pai tem que estar ali. Com certeza. Né? E eu acho que isso entra também um outro assunto que eu acho que é importante da gente trazer aqui, que é entender sobre os estilos parentais, né? A gente tem predominante 4 estilos, é como se fosse um plano cartesiano, né? Que tem a ver com o nível de responsividade, que é o quanto aquele pai consegue atender as necessidades desse filho, e o eixo de exigência, que é também essa questão dos limites, das regras, dos valores, né? Que isso vai sendo formado nessa família. Então, forma realmente tipo um plano cartesiano e gera 4 quadrantes. Então, a gente tem, por exemplo, pais com muita exigência, mas pouca responsividade. E a gente chama esses pais de pais autoritários. A gente tem pais que têm muita exigência e muita responsividade, que a gente chama de autoritativos. A gente tem os pais que têm pouca exigência e muita responsividade, que a gente chama de indulgentes. E tem os pais que têm pouca exigência e pouca responsividade, que a gente chama de negligentes. E esses modelos, assim, né, dessa parentalidade, também é importante os pais para entenderem qual que é o estilo parental que ele tá nessa relação, né, com esses filhos. E a gente tem, por exemplo, alguns dados que falam que pais que são autoritativos, que têm muita exigência, mas também têm muita responsividade, que é isso também que você está falando, essa responsabilidade também de ouvir esse filho, e essa exigência também, né, de falar dessas regras, desses valores. Esses pais autoritativos, eles favorecem uma relação muito mais saudável desse filho, com ele próprio e com o mundo. Então, esse filho tem menos tendência para fazer uso abusivo de drogas, uso abusivo de drogas, tem uma melhora na autoestima, tem uma melhora no rendimento escolar, tem menos chance de desenvolver uma depressão, ansiedade. Então, entender esse estilo, né? Como caminhar, como orientar sobre esses estilos, isso facilita nesse cuidado com o adolescente. Sim, perfeito. Você colocou esse quadrante aí, pra mim, esclareceu muito. Porque eu não sabia desse plano cartesiano aí de estilo de parentalidade. É uma das vertentes, né? Quando a gente fala também dessas parentalidades, né? E é importante também o pai estar presente também para entender qual que é essa parentalidade, quais são as práticas educativas que ele faz também, né? Se ele quer mostrar autoridade gritando, se ele quer mostrar essa exigência batendo, como que é também toda essa dinâmica, né? Óbvio, às vezes tem coisas que são diferentes também de filho para filho, né? Mas tentar ter essa uniformidade, tentar transmitir práticas parentais que sejam saudáveis e que sejam potência para esse filho também é muito importante. É verdade. Falou tudo. Como o adolescente pode aproveitar de forma sadia, boa, a adolescência? Porque é muito porque é muito complicado. Eles às vezes fazem demais e fazem errado, fazem de menos e fazem errado. E aí? Tem muitas coisas que podem ser positivas nesse sentido, né? Eu vejo que a primeira delas é entendendo que se é um adolescente e o que é também, né, essa adolescência. Você ainda não é um adulto, tá quase lá, tá chegando, mas entender o que é adolescente e também, às vezes, tomar cuidado com essas coisas do que é o adulto, né? E eu não falo só aqui das coisas ilícitas como álcool, drogas, mas também coisas que não dá para o adolescente se envolver de jeito nenhum. Como, por exemplo, a erotização, né? A pornografia,
Às vezes, eu sempre brinco também essa coisa do que é ser uma novinha também, né? Que a gente às vezes passa despercebido, mas a novinha às vezes é uma adolescente, né? Então, sim, isso perfeito. é muito perigoso, entender essa relação dele com os adultos, com o mundo dos adultos. Eu acho que ter essa consciência é fundamental, e ter os pais orientando sobre isso também é fundamental. Ter um cuidado também, né, com a sua saúde, se perceber. Exercitar esse autocuidado. E autocuidado não é só fazer skincare lá, passar bem de creme, não tem só a ver com isso. Tem a ver com se perceber no mundo, perceber como que tá as suas relações, perceber como tá isso, com a dinâmica com a família também, né? E se percebendo para pensar nas possibilidades de cuidado, né? Sim. A adolescência ela não vai ser sem conflitos para todo mundo. Para algumas pessoas vai ter uma relação conflituosa, de sofrimento. Depende muito do contexto que a pessoa está. Eu acho que o adolescente vai ser conflituoso mesmo que vai ter. Agora vai depender do quanto que é. E o quanto ele tem essa capacidade de lidar com esse conflito também, né? Sim. Às vezes, por exemplo, um espinha na cara pode ser um sofrimento tremendo para um e para outro não, né? Então... Acho que para todos eles são. Todos que eu atendi até hoje vinha com mau humor, aí perguntar aquilo de ser, com a espinha no meio do nariz, ou tão na cara e tal. Mexe com a imagem, né? Nossa, mexe demais, muito com a imagem. Pra mim, mexia. Eu ficava me sentindo... Não que eu sou lindo, mas eu me sentia o pior, o cara mais feio do mundo com a espinha na cara, velho. E até porque também esse corpo tá com uma série de mudanças, né? E a espinha é só uma dessas mudanças. Às vezes a que tá na cara, a mudança que tá na cara, literalmente. Literalmente na cara. Não, exato. Então, também tá consciente dos cuidados que precisa e de pontuar quando precisa desses cuidados. E aí também os pais também tá junto ali para exercitar esses cuidados, né? E eu acho que, por fim, pensar também que é para se divertir. Sim, né? Sim, verdade. É para aproveitar esse período. Sim para estar fazendo algazarra no busão, não exagerando, óbvio, mas tá junto ali com o pessoal, tá se divertindo, tá indo no cinema, namorando com todas as seguranças que tem. Claro. Também pontuar junto com os pais aquilo que você tá sentindo que tem mais maturidade, para poder também ter essa diversão, né? Sim, mostrar as suas capacidades. Eu acho que essas são as principais coisas, né? Pensando, bacana. Aproveitar essa adolescência. Às vezes eu me arrependo de não ter feito muita coisa, sabe? Eu me diverti bem, mas acho que dá pra fazer mais. Então, saber que essa adolescência, ela existe e ela também é passageira. Então, aproveita da melhor forma, de forma sadia, educada com as pessoas no ônibus. Causa, mas, por exemplo, uma coisa que eu não gostava de fazer, eu causava. Mas, pô, o que acontecia, tipo assim, o pessoal causava com muito palavrão. Pô, menos. Você pode, mas menos. Tipo, você pode causar, pode gritar à vontade, mas aí a pessoa não é obrigada a ficar ouvindo você falando palavrão o tempo inteiro, né? Um exemplo. Exatamente. É um exemplo bobo do tipo, aproveitar a adolescência, mas não causa no rolê. Né? Exatamente. Tipo Exatamente. Uma das regras do rolê, não causar demais também. Não causar demais, perfeito. Meu, Cíntia, demais. De verdade, eu gostei muito da nossa conversa. Foi fluida. Já quero te agradecer pela sua presença, por ter aceitado meu convite. Muito obrigada a você. Sei que não foi fácil vir, sei que você mora longe, mas eu até falei pra você em off aqui que eu tava ansioso para trazer alguém para falar de adolescência, porque eu acho que é importante, e encontrei você por meio da Renata, então maravilha, obrigado. Mas antes de terminarmos, eu costumo pedir para o convidado trazer alguma indicação de livro, filme, Instagram, canal de YouTube, qualquer coisa, não precisa ser necessariamente adolescência, mas fica à vontade para indicar o que você quiser, para o pessoal que assiste e ouve poder também partilhar disso. Essa foi uma das perguntas, acho que essa foi a pergunta mais difícil, né, de todas, porque eu fiquei pensando em zilhões de coisas o que poderia também trazer, mas eu queria trazer algo com esse viés da adolescência, porque eu acho que tem a ver também com essa psicoeducação, né, principalmente com os pais. Eu estava pensando em indicar 2 coisas, na verdade, não ia chegar em uma só, mas acho que eu vou indicar 3. A primeira eu gostaria de indicar um dos livros que é um dos clássicos da literatura, como eu trouxe muito esse viés também dos atos infracionais, eu acho que esse livro tem esse tom, que é Capitães de Areia, que é um livro que fala desses adolescentes em vulnerabilidade social, em um contexto mais antigo, mas que algumas coisas, eu fiz uma leitura recente desse livro e muitas coisas não mudam, né, dependendo de qual que é o contexto que esse adolescente vive, né. Então eu acho que é importante também para ter esse olhar, esse livro. Uma outra coisa, eu vou fazer uma referência de uma música também, né, tem uma música do Baco Exu do Blues, chamada Me Desculpa Jay-Z. É uma música que fala dessas indecisões, dessas flutuações do humor. Não necessariamente esse autor fala da adolescência,
Mas ele fala dessas inquietações, né? Eu não gosto de você, eu não quero mais te ver, eu amo muito você, eu sorrio ao te ver. Tem uma questão também da autoerotização, né? Que ele fala que, me desculpa, Jay-Z, eu queria ser você, fala do ter pra ter. Sim. Minha vida não tá fácil, tenho sonhos eróticos com a Beyoncé, então fala também desse ter, dessa sexualidade, desse se encontrar no mundo, então acho que é uma música muito potente. Por fim, eu vou indicar um filme também que eu acho que tem essa leitura da os pais escutarem os filhos, que é um filme que tá ainda no cinema, não sei quando esse vídeo sair, se vai estar ainda, que estava para concorrer para o Oscar, mas foi tirado, que é o Marte 1. Esse filme ele fala de um contexto de uma família, né? A história de uma família tipicamente brasileira, de um contexto de periferia. A gente tem uma menina que ela tá nessa fase de adulta, né? A gente acompanha essa transição dela de sair dessa dependência dos pais para essa vida adulta. E tem um filho que ele é menorzinho, eu acho que deve ter na faixa de uns 12 anos ali na história, e que ele joga futebol. Os pais sonham que ele cria carreira no futebol, mas ele percebeu que ele gosta de astrofísica. E ele tá tentando conquistar esse espaço de mostrar que o sonho dele é ser astrofísico. Sim. Então eu acho que esse filme fala dessa relação também dos pais, das expectativas da família, das vulnerabilidades que se cruzam, né? Tem a ver com o contexto também da classe social, de raça, de gênero. Eu acho que esse filme é muito potente, essa é a minha indicação final. Bacana, isso é difícil. Você colocou 3, é fácil, poxa. Tranquilo. Não, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigado pela nossa conversa, foi grande pra mim, assim, foi ótimo. Muito bom. E aí, assim, acho que é isso, né? Agora eu vou terminar, então, né? Pessoal, obrigado por terem assistido, por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado e que tenha agregado na vida de vocês. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha, comenta algum caos seu, se você é um adulto e agora percebe algumas coisas de adolescente. Se você é um adolescente e quer comentar alguma coisa, fica à vontade também. Eu espero que você tenha gostado. Então, até o próximo episódio, fiquem bem e tchau!